touch. All those people listening, I don't know where to begin. Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles, do Marcelo Sanches. Como vão vocês? Agradecendo todo mundo que tem feito comentários aí, tem curtido. Devagar se vai ao longe. Vamos seguindo aqui com o nosso canalzinho que bateu 900 inscritos. Oh! Muito obrigado aí para esses 900 inscritos, para quem acompanha os vídeos aqui, para aqueles que conseguem chegar até o final. Mesmo um cara aí que sempre põe negativo, obrigado, meu irmão. Sinal que você se dá o trabalho de entrar aí no meu vídeo, negativar que seja, mas você vê, todo dia você entra aí pelo menos para negativar, né? Então, valeu para você também. Pessoal, hoje eu vou falar desse disco aqui, Press to Play. É um disco do Paul, o sexto álbum que o Paul lançou, só com o nome dele, né? E aí, agora dia 12 de dezembro, daqui a um mês, né, a gente vai ter o McCartney 3. Eu tô curiosíssimo para saber como é que vai ser, como é que o Paul McCartney fez para cantar, porque ele tá totalmente sem voz, né? Então vamos ver como é que ele vai fazer aí. Eu estou aguardando. Acredito que as músicas serão lindas, como sempre, mas estou curioso para ver o vocal. Como é que ele vai cantar? O Press to Play saiu em julho de 1986. Antes dele, o Paul lançou esse single aqui, maxi single, né? Ele gravou Spies Like Us, música que ele compôs para o filme, né? Deixa eu ver se aqui tem o nome do filme. Eu nem lembro do nome do filme, viu, gente? Eu acho que é Spies Like Us mesmo. Acho que esse era o nome do filme. Tanto o filme Spies Like Us como esse single do Paul foram um fracasso. Aliás, o Paul ele havia lançado Give My Regards to Broad Street em 1984, foi um fracasso total. Eu acho que o Paul ficou mal com essa parada aí e ele entrou ali numa crise na carreira dele, né? Então o que ele fez? Ele compôs a trilha sonora, a música tema desse filme aqui, com Chevy Chase, né? Aquele ator americano que eu acho sem graça pra dedéu. É uma música com uma batidona, assim, bem seca, mas, né, meio assim, aquele pop, né? Uma mistura de rock com uma batida meio funkeada, assim. Eu não gostei, nunca gostei de Spies Like Us. E no lado B ele lançou a My Carnival, né? A música que ele havia gravado lá nas sessões do Venus on Mars, 10 anos antes. Que também é uma música assim que tem um clima de dança, de alegria, de descontração, tudo, mas é quase que, na verdade, uma música de um refrão só, né? Também nunca curti muito. O fato é que naquela ocasião, depois do fracasso do Give My Regards to Broad Street, o Paul McCartney, ele entrou em parafuso. Ele começou a ficar muito preocupado com a carreira dele, com o rumo que a carreira dele estava tomando. Ele não queria de forma nenhuma ficar bebendo na fonte do passado, embora no Give My Regards ele tenha regravado um monte de músicas dos Beatles, não pegou muito bem, foram versões assim consideradas muito até desrespeitosas em algum caso. Alguns críticos, eu me lembro que na época chegaram a comentar isso em relação às versões dos Beatles, não que fossem feias ou mal feitas, não, mas tê-las regravado com aquele timbre e com aquele estilo dos anos 80, ali bem comercialoide, pegou mal, né? Então ele entrou em crise, ele estava gravando muito, como o Paul não estava fazendo turnê naquela época, ele ficava muito tempo no estúdio, ele continuava compondo grandes melodias. Eu vou falar disso em alguns bootlegs dessa época, né, nos próximos vídeos. Tem muito bootleg do Paul que surgiriam dessa época, bootlegs que surgiriam dessa época, para falar o português certinho.
e eu vou falar deles futuramente. O fato é que ele gravava muito, ele gravou com o David Gilmour, por exemplo, né? Além de No More Lonely Nights, ele gravou We Got Married naquela época, música que ele lançaria só no Flowers in the Dirt, em 89. Ele ficou gravando, quando ele começou a gravar material novo, né, ele chamou o produtor Hugh Padgham, que vinha trabalhando com o Genesis, com o Peter Gabriel, com várias bandas ali dos anos 80, por exemplo, o XTC, que é uma banda maravilhosa, vou falar dessa banda também aqui futuramente, uma banda que a partir lá dos anos de 1983, 84, começou a gravar e compor num estilo muito inspirado nos Beatles. O XTC fez lá um sucesso razoável na Inglaterra, mas nunca fez tanto sucesso na América, mesmo aqui no Brasil passou batido, só no final dos anos 80 que a gravadora EMI lançou alguma coisa dessa banda aqui, enfim. O Paul contratou esse Hugh Padgham para produzir o novo disco que ele estava ambicionando lançar lá por volta de 1986 mesmo, e lançou, né? Para dar uma roupagem mais moderna, atualizada, com o som que estava se produzindo ali em termos de pop rock em meados dos anos 80, que eu achei uma década assim muito fraquinha. Eu vivi minha juventude plena nos anos 80, acompanhei assim, para e passo, né, os lançamentos, tudo que se fazia no rock, e realmente os padrões de gravação, de instrumentação, os padrões timbrísticos, eu acho assim muito tinha muito sampler, tinha muita coisa assim artificial, timbres artificiais, né? Aquela coisa de começar a copiar os instrumentos acústicos originais. Eu nunca gostei disso, né? E o Paul estava entrando de cabeça nessa parada, né? Mas as músicas novas que ele apresentou lá para o Hugh Padgham não eram assim grandes músicas, né? E aí tem até uma história do Hugh Padgham que ele conta que o próprio Paul contou, né, em várias entrevistas dele, posteriores até àquela época, que o Hugh um dia chegou para ele e falou: "Pô, eu tive um sonho muito maluco. Eu sonhei que assim, que a gente estava gravando um disco e que no meio desse sonho eu comecei a falar que o disco era horroroso, péssimo, ridículo, que eu ia sujar meu nome gravando um disco desse com você." Olha o grau, uma maneira não muito sutil que o produtor teve dizer que tinha tido um sonho de dizer para o Paul que ele não estava satisfeito com o material que eles estavam gravando. Por quê? Porque, segundo o produtor, o Paul estava acrescentando muita coisa, muitos timbres. O Paul estava indeciso a respeito dos timbres que ele iria usar na gravação, nos arranjos, né? Aquela coisa assim carregada como eu já disse, de sintetizadores, de excessos de recursos eletrônicos. E o Hugh não estava assim, ele que era um produtor que trabalhava bem com todo esse esquema, ele mesmo estava achando que o negócio estava meio over, né? E então teve assim, o ano de 85 inteiro, o Paul McCartney ficou nessa coisa, gravando, né? Muitos músicos apareciam para tocar com ele, o próprio Phil Collins, que hoje está brigado com o Paul, né? O Pete Townshend do Who, que naquela época também estava sem atividade, o Who, né? O Pete Townshend não, estava numa carreira solo até atuante lá e tal. E outros, o Eric Stewart, que era o cara do 10cc, que estava compondo muita coisa com o Paul, tinha começado a trabalhar com ele no Tug of War. Mas o Paul não conseguia assim achar sabe, o fio da meada, ele não conseguia acertar. E quando o Press to Play foi lançado, a gente percebeu, né, nas canções e no próprio desempenho do disco que aquele não era exatamente o Paul McCartney que a gente conhecia. Conhecia sim, conhecia dos discos tipo Tug of War, mesmo lá o Back to the Egg, que apesar dos erros, é um disco que se pode dizer que acertou numa determinada medida, enfim, né? Bell on the Run, Venus and Mars, o Paul, né? O velho Paul. A gente sabia que estava ali o Paul, mas estava faltando, a alma dele
estava meio enevoada, cercada de nuvens, assim, de dúvidas, de indecisões, ele estava perdido mesmo, para usar a palavra correta, né? Mas o disco é um disco que, assim, é aquela história. Com o tempo, você vai ouvindo e você vai descobrindo que, assim, não é tão ruim, né? Por exemplo, ele começa com Stranglehold, que é um número de rock, Stranglehold, para falar melhor, né, corretamente. É um número bem pesado de rock que, de cara, a gente já percebe que o Paul estava dando uma ênfase na bateria, assim, ele estava pondo uma reverberação na bateria para destacar as batidas, né? Uma marca daquele período, né? Sem dúvida. É um número legal, um número de rock bem pesado, bem interessante. Depois vem Good Times Coming, Feel the Sun, um medley, né? Como o Paul sempre curtiu fazer, com 2 canções. E é um número interessante, é um pop rock que eu gosto muito, bem interessante, uma melodia bacana, uma instrumentação bacana também. Aí depois começa a dar um nó no estômago. Talk More Talk é uma música que tem muita tranqueira, muito zumbido, né, de vozes aleatórias, muito sintetizador, muita trucagem ali de eletrônica na música, ficou meio esquisito. Footprints é uma balada bacana, bonita, que tem uma melodia diferente, assim, é uma música discreta, mas é uma música bonita. Não é nada demais, mas é uma música bonita. Only Love Remains é o Paul baladeiro, romântico, né? Com arranjo de cordas, uma baladona. Eu não gosto, gente. Eu acho que para essa época já tinha dado. Era isso que fazia o Paul soar assim meio que ultrapassado, né? No meu modo de ver, tá, gente? Press é uma música bacana, assim, um pop que eu tentei tocar no começo aqui, interessante. A letra é pavorosa, aliás, como a maior parte das letras do Paul, né? Aí depois vem Pretty Little Head, uma outra música que saiu com várias versões, versão do single, versão do maxi single, versão do LP, mas nenhuma delas realmente conseguiu cativar, porque é uma música muito também over na produção, no excesso de ruídos, de recursos timbrísticos, de efeitos eletrônicos, né? Move Over Busker é uma música, é um rock pesado, mas é pouco inspirada. Assim. Eu não acho que o Paul realmente acertou a mão nesse disco. É uma música assim, completamente dispensável. Angry é uma música bacana, um rock maravilhoso. O excesso dela onde é que tá? Nos back vocais. Eu odeio aqueles back vocais. Eu acho, o Paul sempre fez isso com a voz da Linda, principalmente. E aqui isso estragou a música, que é uma música, aliás, de protesto, um protesto contra Margaret Thatcher, né, a dama de ferro inglesa, a rainha do neoliberalismo dos anos 80. E aí o disco se encerra com However Absurd, uma música que tem a participação do Phil Collins na bateria, mas que também marca aquele final tradicional do Paul, com uma canção que é para ser grandiloquente, assim, pomposa, né? Climática, mas na verdade é um pastiche, uma música que também perfeitamente dispensável. Ele lançou vários singles na ocasião, maxi singles, e eu acho que algumas das melhores gravações estão nesses lados B dos singles, né? Por exemplo, no lado B do maxi single da Press tem Hang Light, que é uma música instrumental, não é grande coisa também, mas é ali uma música em que ele trabalha muito com ritmos, ele põe lá uns ritmos meio africanos no meio, ele faz um mix ali interessante. Tem Right Away, que é uma música linda, uma balada meio jazz, assim, com um solo de piano maravilhoso, que agora não me ocorre quem fez, mas maravilhoso, tem uma melodia bonita. Right Away é a melhor música lançada, depois eu vou falar das que não foram lançadas nos próximos vídeos, mas Right Away, sem dúvida, na minha opinião, é a melhor música dessa leva aqui que saiu oficialmente naquele ano de 86. Maravilhosa música, né? E
Thug on a Tightrope também é uma música bacana, que saiu num lado B, é uma balada bonita, interessante, uma melodia bonita. Engraçado, ele deixou essas grandes músicas fora do LP, né? Incompreensivelmente. Mas esse foi o Paul daquela época. 1986 realmente foi um ano esquisito para ele. Esse disco teve um desempenho fraco na América. Na Inglaterra ele chegou ao 8º lugar, ele vendeu razoavelmente bem, vendeu mais de 1 milhão de cópias, mas o Paul achava que isso era pouco para o nome dele, e não ficou satisfeito, né? Mas na Inglaterra ele ganhou disco de ouro, tudo. Nos Estados Unidos não aconteceu, não teve nenhuma música de destaque, de sucesso. Foi um álbum bem vendido na Inglaterra, embora os críticos tenham detonado, malhado o Paul e tal, né? Era um período realmente esquisito para o nosso querido Paul McCartney, né? Ele se recuperaria, ele faria parceria com Elvis Costello, ainda no final daquele ano de 86, né? Ele finalmente acharia um cara para trabalhar, para compor junto, que ele, pela primeira vez em anos, ele considerou assim no nível do John, né? Futuramente nós vamos falar dessa parceria também. Por enquanto é isso, gente. Press to Play. É um bom disco. É um bom disco. Não existe um disco do Paul McCartney que seja só ruim, né? Eu acho. Pelo menos agora de memória eu não lembro. Então é um disco que dá para você ouvir. De vez em quando eu ponho esse disco para ouvir. Eu gosto de algumas faixas e tal, né? Mas realmente estava longe de ser um disco que o Paul poderia fazer com a mão na roda, né? Valeu, gente. Por enquanto é isso. Obrigado para quem chegou até aqui no vídeo. Em breve, mais um vídeo aqui do canal Marcelo Sanches Larry Beatles. Tchau.